todos, muito obrigado pelo convite. Eu vou só fazer o share screen. Todos conseguem ver? Então, eu vou falar um pouco de mudanças climáticas, mas vou começar com um contexto a nível global. Nós temos que ver que neste momento nós estamos a passar várias crises globais. Crise climática, crise energética, crise de desigualdade, de biodiversidade. Isso é devido ao nosso sistema. Nós temos um sistema capitalista muito focado na parte económica, não na parte social e ambiental. Então, de uma certa forma, mesmo nós lidamos com o assunto também da parte de justiça climática. Porque lidamos com o termo justiça climática? Porque há um componente muito importante de justiça. Nós não podemos só ver a parte técnica, temos também ver esse lado. Este mapa mostra um pouco essa injustiça. Se nós olharmos aqui para a parte de cima da imagem, o vermelho são níveis altos de emissões. O azul são níveis baixos. Então, em cima, mostra-se que estes países são os países que emitiram mais gases de efeito de estufa. E o azul é aqueles que emitiram pouco a nada. E como vemos, Estados Unidos, Europa e o Norte estão responsáveis pela crise climática. Eles são os principais emissores dos gases de efeito de estufa. Mas agora, se no mapa de baixo nós olhamos, vemos que o vermelho são os países mais vulneráveis e o azul são os menos vulneráveis. E vemos que os países que estão a sofrer mais são inocentes, são que contribuíram menos pela crise climática. E os países nortes que causaram a realidade atual das mudanças climáticas e crises climáticas têm menos impacto, são os menos vulneráveis. E isso é uma coisa fundamentalmente injusta, né? E é por isso que nós temos que lidar com o assunto de responsabilidade social. Nós tivemos Moçambique é um dos países muito afetados por mudanças climáticas, e esses impactos, nós sabemos quem é responsável. Nós sabemos quem as empresas conhecemos, as pessoas, a ciência está do nosso lado. Então, numa forma, as mudanças climáticas não é só um sintoma, mas também uma causa de disfunção do nosso sistema. Mas nós estamos a ver, isso é baseado nas emissões de origens, quer dizer, os países o que emitiu. Mas nós podemos fazer outra pergunta. Quem devia estar responsável pela emissão? Por exemplo, este computador que eu estou a usar foi feito na China. Então, quem paga pelas emissões? A China ou a pessoa que criou a demanda, que criou o consumo? Então, se nós olharmos para esse lado, vemos que mesmo países que emitem muito, tipo a China, na verdade, se nós transferimos as emissões para o consumidor, vemos que mesmo esses países, alguns países que têm emissões altas, as emissões são devido ao consumo dos países ricos. E nós não podemos esquecer isso. A Convenção das Nações Unidas foca em emissões de origem, mas não quem criou a demanda para essas emissões. O outro lado da justiça também não é ser quem criou demandas. Quem beneficiou economicamente dessas emissões? Quais são as empresas que ficaram ricas? E quando olhamos para isso, a injustiça ainda é maior. Este mapa mostra que o 1% mais ricos do mundo estão responsáveis por 15% das emissões do mundo. E o 10% mais ricos do mundo estão responsáveis por metade das emissões. Então, quem ficou rico com as emissões, né, e conseguimos identificar 50% dessas emissões estão ligadas aos 10% mais ricos do mundo. Né? E não esquecer que e daqueles 10%, aquele 1%, este umzinho aqui, este 1%, tem mais riqueza que 50% da população mais pobre. Quer dizer que a desigualdade e o benefício está aí tudo para um grupo muito pequenino, e esse grupo muito pequenino está responsável por muito. E nós temos de lidar com essa injustiça. Temos de ter... E isso é uma coisa que não podemos esquecer quando falamos de mudanças climáticas, e o componente injusto é a realidade do sistema capitalista
que é uma coisa que não podemos esquecer quando falamos de mudanças climáticas e assim em diante os assuntos ligados a mudanças climáticas. A outra coisa que nós também temos que ver é que quando fala-se por exemplo, do Acordo de Paris como uma grande solução, não esquece que o que foi prometido em Paris não é aquilo que é necessário ou é que é preciso pela ciência. Por exemplo, estes quadrados cinzentos são aquilo que o relatório científico, que é o IPCC, do Convenção de Mudanças Climáticas, e diz que é necessário. O vermelho é aquilo que os países prometeram. Então, tu vês, Estados Unidos, isto é o que é preciso fazer, isto que eles prometeram. Europa, Japão. Na verdade, quando nós tivemos a reunião em Glasgow, o ano passado, o único país que conseguiu atingir as promessas feitas foi o Togo, um país africano. O resto, aquilo prometido, mesmo sendo pouco, não foi atingido, não é? E para nós termos qualquer chance de lidar com a crise climática, temos que fazer com que as pessoas que são responsáveis começam a tomar responsabilidade. Aqui neste mapa, esta linha preta é aquilo que o ambiente ainda pode absorver em termos de emissões. O castanho é aquilo que está planeado a ser explorado. Por exemplo, o nosso gás está naquela linha castanha. E este castanho mais vermelhado é as reservas conhecidas. Nós não podemos queimar as nossas reservas de combustíveis fósseis se nós queremos lidar com as mudanças climáticas. Então, vendo este mapa, esta linha de cima é as projeções sem fazer nada. Esta linha do meio, isso é se todas as promessas feitas no Acordo de Paris são atingidas. E como nós vemos, não é suficiente. Isto é que é preciso fazer para não ter impactos graves. E nós estamos entre estas duas linhas. Nem estamos a conseguir atingir aquilo que foi prometido, que é já pouco. E é por isso que vejo algumas críticas em relação aqui. Nós salvamos o mundo com o desenho da água do nível do mar a subir. Paris é o primeiro passo. O primeiro, é preciso muito mais. E não estamos a conseguir fazer esse primeiro passo. E nós temos que lidar com a nossa sociedade, o sistema global, como um viciado. Nosso sistema económico e político e global está viciado com combustíveis fósseis. E não vai largar desse vício sem muita pressão da sociedade civil. E jornalistas têm uma função muito importante para mostrar essa verdade e essa realidade. Olhando para Moçambique, em mais específico, Moçambique é um dos países mais afetados por mudanças climáticas. Se nós olhamos para os dados, é muito claro. Nós temos que ter um aumento de 0,6 só entre 1960 e 2006. E desde aí já subiu 1 grau. As nossas projeções são assustadoras. A modulação que estão a fazer estão a dizer que podemos ter aumentos médios de 3 graus até 2030. Isso assusta, porque quando chegas à temperatura média de volta de 3 graus para cima, põe em perigo a capacidade de nós termos agricultura. A agricultura fica em perigo. E como temos quase 70% da população dependente da agricultura, esse é um assunto preocupante. E não esquece, quando nós falamos de médias globais, isso tem implicações diferentes em sítios diferentes do mundo. Os países africanos estão a exigir não subir acima de 1,5 graus em termos globais, média global. Em Moçambique, 1,5 em global, em Moçambique quer dizer acima de 2. Então, é por isso que a realidade é diferente de cada país. Em caso de Moçambique, nós temos uma vulnerabilidade devido à maldição geográfica. Nós temos 40% da nossa topografia abaixo de 200 metros. 9 das 15 bacias hidrográficas passam pelo Moçambique, né? Nós também temos dos oceanos tropicais à volta do mundo, o nosso oceano tropical está com um aumento da temperatura de superfície do mar mais alto de todos, de 1,5. Por que isso é importante? Bem, quando a temperatura chega a 25,5 graus, 26,5 graus, começam a ter a possibilidade de criar ciclones. E essa zona dessa água quente está a aumentar de 0,6 graus de latitude cada década. Quer dizer que, antigamente, estás aqui essa zona que está aqui neste desenho, no lado direito em cima, isto é a zona onde cria-se os ciclones. E essa zona está a aumentar de tamanho, não é? Então, se nós olhamos para
as tendências de ciclone, estamos a ver que até 2000 nós não tínhamos nenhum ciclone que as velocidades bases eram acima de 150. Em 2000 começamos a ter vários. E depois, em 2019, foi os primeiros 2 ciclones que cederam 200 km, que foi Idai e Kenneth. Quer dizer que estão a ter mais força e mais regulares os ciclones. E isso, a realidade, vai piorar. E não só, o comportamento está a mudar. Se nós olharmos para este aqui de baixo, o desenho de baixo no lado direito, o Idai foi um dos primeiros ciclones a mostrar um comportamento em que começou com uma tempestade, entrou para dentro até Malawi, voltou a sair, e depois, quando saiu, de repente, absorveu aquela energia quente do mar, virou e ficou um dos ciclones mais fortes. Normalmente, os ciclones vêm do alto mar e batem na terra e morrem. Agora estamos a ver ciclones a começarem em formas diferentes e ficarem a andar de um lado para o outro. Um bom exemplo foi o Freddy. O Freddy começou perto da Austrália, está aqui o desenho, e ficou uma tempestade, e depois de volta um ciclone, uma tempestade, de volta um ciclone 6 vezes. É um recorde. Nunca houve um sistema climático que regenerou-se tantas vezes. E não só isso, quando chegou em Moçambique, entrou e saiu várias vezes também. Então os ciclones estão mais fortes, mais regulares, e estão a bater no nosso país mais que uma vez. Estão a sair e voltar-se e voltar. Não estão a morrer quando batem no território, não é? Isso é a realidade que assusta. E nós sabemos porquê. Sabemos quem criou as emissões, quem é a causa das mudanças climáticas. E nós temos que começar a exigir a responsabilidade histórica, né? E que as pessoas que estão responsáveis apoiem mais os países africanos que estão a sofrer as consequências de ações históricas e atuais dos países ricos. Só para dar alguns números. O ciclone Idai e Kenneth e as cheias de 2019 custou Moçambique 3 bilhões de dólares, em termos de custos económicos diretos e indiretos. E isso é coisa menos importante, porque nem podemos calcular a perca de vida. Para pôr isso em perspectiva, 3 bilhões de dólares, né? Se o projeto do gás em Cabo Delgado está projetado pela única análise económica independente de criar rendimentos pela primeira fase total da história do projeto de 20 bilhões de dólares, que vamos começar a receber em 2035, 2040. Mas agora, 2040 está no futuro, os preços vão estar mais altos, vai haver inflação. Então, se nós fizermos a pergunta, aquilo que eu consigo fazer com 20 bilhões de dólares em 2020 é equivalente a quê hoje? É equivalente a 4 bilhões de dólares. Quer dizer o quê? Se nós temos um ano em que tivemos ciclones e tempestades e cheias, como tivemos no início do 9, em 2040 vai eliminar 75% do rendimento económico do projeto do gás. Só mostra o impacto em termos que a mudança climática vai ter em Moçambique. Então, nós temos que garantir que temos o apoio, que conseguimos lidar com esses assuntos. E não esquece, o foco de Moçambique é adaptação, mas nós não conseguimos adaptar a mudanças de 2,5, 3 graus. A adaptação é necessário mantendo a meta de 1,5, e mesmo assim vai ser difícil. Então, nós temos, também não podemos esquecer que os ciclones cheios são coisas maninho emblemáticas, são coisas maninho chocantes. As imagens fazem com que todo mundo nota a crise e conseguimos apoio. Mas há outras crises climáticas que são mais silenciosas, tipo secas. Houve 4 períodos de seca entre 1980 e 1992. E isso fez com que houve 100 mil pessoas que perderam a sua vida devido a secas e malnutrição. Mas isso é uma coisa que acontece silenciosamente. Não vejo muita gente a falar desse tipo de impactos de mudanças climáticas, de impactos pouco a pouco em vários sítios durante um período grande. E isso também temos que começar a não esquecer desses tipos de impactos. A Justiça Ambiental fez modelações climáticas para Moçambique e o que está a indicar é que vamos ter uma diminuição de volta de 15% em termos de precipitação, quer dizer que vamos ter menos água, então vamos ter menos agricultura. E, por exemplo, neste lado esquerdo, isto é a época seca. E a época seca, a parte de cima é atual e a previsão é em baixo. Então a época seca vai ficar mais seca. Neste lado esquerdo tens em cima atual e o futuro. Então a época chuvosa vai ficar com mais chuva. Então vais ter
O período seco vai ficar mais seco, o período de chuva vai ficar ainda mais chuva com mais cheias. Então vamos ter mais extremos. Isso é difícil de adaptar a isso. Mas com todas as crises, temos que ter cuidado com soluções falsas, porque a indústria é muito bom aproveitar do desespero. E o que nós estamos a ver muito desse tipo de soluções falsas. Outra área que é muito importante que os jornalistas começam a trabalhar mais e perceber melhores é distinguir entre soluções verdadeiras e falsas. Porque nesta crise, no desespero, é fácil convencer pessoas a tomar riscos e aceitar atividades ou iniciativas perigosas, não é? Eu não vou entrar em detalhe, porque não temos tempo para isso, mas podemos falar em futuro e podemos mandar informação sobre estes assuntos. Mas só para dar alguns exemplos. Aqui embaixo temos 3 imagens, né? São 3 ecossistemas, né? Este aqui é uma zona com relva, aberto, isto é uma floresta nativa, e aqui é uma plantação. Agora, hoje em dia tu podes vender o carbono dessas árvores, né? Então muita gente está a cortar florestas nativas e plantar aves exóticas e fazer plantações. E conseguem ganhar créditos de carbono. Mas isso é quando nós vemos a ciência, vemos que há grandes falhas no sistema. Por exemplo, se eu perguntasse qual destes ecossistemas tem mais carbono, muita gente dizia, esta aqui do meio, que tem muitas árvores, e aqui no lado direito também essas plantações com muitas árvores. Mas isso não é verdade. Depende muito, porque o carbono não é só nas árvores. O carbono é vida. Todo animal, toda bactéria, todo ar, toda verdura tem carbono. E é difícil de calcular baseado só nas imagens ou na noção como a floresta tem mais carbono que uma zona relevada. Depende muito. Por exemplo, neste caso, esta foto no lado esquerdo, tem 600 toneladas por hectare de carbono. Esta floresta nativa tem 150 toneladas por hectare e esta plantação tem 75 toneladas por hectare. Nós não sabemos a capacidade de carbono e o valor e a importância do ecossistema sem investigação, sem fazer trabalho científico para perceber. Porquê este tem tanto? Bem, este tipo de relva, quando morre, fica parte do sol e cresce novo. Então aquilo tem 15 a 20 metros de reservas de crescimentos históricos, enquanto a plantação só tem carbono nas árvores. O solo tem muito pouco carbono, então o carbono subterrâneo pode ser muito alto. Então isso é só um exemplo como estes esquemas são esquemas económicos não baseados na ciência. É só para criar mercados. E não vamos esquecer, se nós perguntamos, os mercados económicos beneficiaram a quem? A África ou os países do norte que estão ricos? A resposta é óbvia. Quando pusemos coisas no mercado, quem tem o dinheiro beneficia dos mercados. Então, as soluções de mercado são muito perigosas para a África. Os mercados não foram favoráveis e nós não controlamos nem beneficiamos destes mercados. A outra maneira também para ver é quem está a apoiar. Se as grandes empresas tipo Total, BP, Coca-Cola, Eni estão a apoiar essas iniciativas, nenhuma empresa vai apoiar uma iniciativa que vai pôr em perigo o seu rendimento e o seu lucro. E se uma empresa está a fazer lucro com combustíveis fósseis, quer dizer que essas iniciativas temos que ter muito cuidado quando esse tipo de empresas apoiam esse tipo de iniciativas. Eu ia falar um pouco de paragens, como é uma solução falsa também, mas eu acho que estamos com pouco tempo, então no futuro podemos falar sobre isso. Agora vou entrar nas energias alternativas, e para mim as energias alternativas temos que ter cuidado num aspecto. O Norte, Europa, Estados Unidos, estão focados muito em mudar a tecnologia de uma tecnologia suja que produz gases de efeito de estufa para tecnologia que não produz. Mas em África nós temos 2 componentes muito importantes. Nós temos uma energia limpa, mas também temos muita gente sem energia. Moçambique, entre 30% e 40% da população tem acesso à eletricidade. E nós temos que garantir eletricidade para a população toda. Então não é só um assunto de trocar. O sistema energético é importante. Um colega meu deu um bom exemplo. A escravatura foi feita com energia verde. Foi feita com vento. Os barcos andavam com vento. A energia é limpa, mas socialmente um sistema não aceitável e injusto. E nós temos que garantir
que nós não fizemos injustiças em nome de energias verdes e limpas. Então, nós temos que ter energia limpa, mas tem que ser justo. E só para mostrar que o dinheiro que existe nos 53 pessoas mais ricas do mundo é suficiente para dar toda a África energia limpa, renovável, verde. Aliás, só o dinheiro que existe a fusco das taxas e dos rendimentos das empresas ricas é suficiente para fazer isso. Então, o dinheiro está lá. O problema é que as pessoas não estão a investir nas coisas certas. E quando falamos de energias, a indústria de fósseis está investindo muito dinheiro em tentar convencer o público em geral que energias alternativas custam muito e não estão prontas para lidar com as necessidades energéticas. Isso não é verdade. A ciência já mostrou que o problema não é a tecnologia. Aqui são os dados de custos. O zona cinzenta é o custo de carvão, que neste momento continua a ser um dos mais económicos, socialmente e muito poluente e um dos piores em termos de efeitos de gás de estufa e contribuição a mudanças climáticas, mas só em termos de custo, esta zona cinzenta. Eólico já está ao mesmo preço, certos tipos de solar já está ao mesmo preço, e muito mais. Então, não é um assunto a custo. Aliás, a razão principal para lidar com os custos associados com energias alternativas é política e interesse do governo. Se os governos são interessados, a solução existe. A outra coisa que também temos que ver é que houve muita sabotagem no sector de energias renováveis, né? E várias formas. Eu vou só dar um exemplo de como é que foi feito, algumas formas. O sistema económico atual é 80% derivadas. Quer dizer o quê? Só 20% do que está nas bolsas à volta do mundo são algo que existe. O resto é tudo especulação. É a empresa, por exemplo, Apple. Apple não é avaliada por aquilo que tem em mão. É avaliada por o lucro e o rendimento económico futuro. Vai gerar muito lucro económico nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, o valor da empresa não é o valor daquilo que existe agora, mas o potencial valor futuro. Então, 80% do que está marcado é isso. Então, especulação tem um poder enorme. Então, as empresas sabotaram o sector de energias renováveis como? Eles, basicamente, aqui neste mapa mostra que eles fizeram projeções muito fracas. Disseram que o crescimento do setor de energias limpas vai ser muito fraco. E, claro, com o crescimento económico vai ser fraco, o investimento foi pouco. Se eu tenho dois irmãos, um vai vender pasta de dentes e o outro vai vender sabão, né? E eu sei que no meu mercado, na minha zona, não há nenhuma loja que vende pasta de dentes. Então, esse rendimento vai ser alto e se eu investir, eu vou conseguir fazer um lucro de $50 por dia. E se eu investir no meu outro irmão, que vai vender sabão, muita loja está a vender sabão e ele vai fazer lucro só de $10. Eu vou investir no meu irmão que eu vou conseguir mais lucro. Eles fizeram isso. Eles manipularam as projeções e fizeram com que o dinheiro fosse para o setor de fósseis e não para energias alternativas. E só em 2012 começamos a ter o verdadeiro crescimento ser refletido nas projeções económicas dos investidores. O que quer dizer o quê? Nos anos 80, 90, houve muito pouco investimento no sector e essa sabotagem fez o atraso no avanço de energias alternativas. O outro aspecto que é importante quando qualquer investigação sobre energias alternativas é saber que energias alternativas é uma energia diferente de energias de óleo, gás e carvão. É chamado tech energy, é energia baseada em tecnologia. Enquanto óleo, gás e carvão são commodity-based, quer dizer que são energias baseadas, tu precisas de um recurso, que é o carvão, o óleo. Então, esse recurso sempre vai criar uma base mínima, um investimento constante. E isso flutua
baseado no valor de mercado. Isto é a linha vermelha. Esta linha vermelha aqui é o tal, neste caso, estamos a falar de o petróleo, sobe e desce, né? Agora, energia solar, eólica, é mais uma energia baseada em tecnologia. Então, esta linha azul é o preço de um processador por gigaflop. Quer dizer, que a capacidade de processamento de um computador e o preço por gigaflop, essa linha azul. E como vês, desceu, está constantemente a descer. A linha verde é o preço de kilowatt solar, também desce. As tecnologias alternativas, o preço cada vez vai mais baixo, cada vez, e é muito sensível à escala. Se nós conseguimos, quanto mais pessoas adoptam, quanto mais projetos solares temos, mais economicamente fica. E como não há um input constante, o limite é, o preço pode baixar drasticamente. E a energia alternativa fica cada vez mais viáveis quanto mais investimos em energias alternativas. Mas, enfim, como nós estamos com falta de tempo, já falei muito tempo, podemos falar muito sobre várias soluções e durante a época de perguntas e podemos falar sobre estes assuntos em mais detalhe. Também há muito material, só na justiça ambiental há vários estudos e análises que fizemos, e nossos parceiros fizemos, podemos ajudar, mas já podemos falar em mais detalhes sobre áreas e assuntos específicos ligados a mudanças climáticas, a políticas à volta das mudanças climáticas e os projetos grandes também. Mas para não gastar muito tempo e dar tempo a perguntas, vou parar aqui. Muito obrigado.